Bem-vindos. Hoje vamos falar de algo essencial nos computadores, a memória. Temos aqui um material interessante, a anatomia da memória do computador. Olá. Sim, vamos focar-nos nos dois tipos principais que toda a gente ouve falar: memória principal e memória auxiliar. Exato. O nosso objetivo é, tentar perceber melhor o que faz cada uma, porque são diferentes, e, mais importante, porque é que o computador precisa das duas. É fundamental distinguir isto, sim. É a base para entender como o sistema gera a informação toda, desde que ligamos o PC até guardarmos um fecheiro. Ok, então vamos a isso. Memória principal. Normalmente, quando dizemos memória do computador, é disto que estamos a falar, não é? Pois, geralmente é a RAM, essencialmente. E a grande característica dela é ser volátil, ou seja, depende da eletricidade para funcionar. Exatamente, se a energia falha ou se desligamos o computador, adeus a informação que lá estava. Perde-se, É temporária, então. é isso. Mas, por outro lado, é chamada principal por uma razão muito forte. É aqui que tudo acontece. Como assim? Bem, é na memória principal, na RAM, que os programas são executados e os dados são processados naquele momento. E porquê? Porque é rapidíssima. A velocidade. É memória eletrónica, certo? É chips. Precisamente. É acesso quase instantâneo. Daí termos visto aquela evolução toda. EDO, DIMM, DDR, DDR2, DDR3, tudo a tentar ser ainda mais rápido. Mas pronto, essa rapidez vem com o tal custo. A volatilidade. É um bocado chato, não é? Quantas vezes já se perdeu trabalho assim? Pois é. Falta a luz e lá se foi o que estavas a fazer. É frustrante. Tinha de haver uma maneira de guardar as coisas de forma mais permanente, digamos. Claro. E é aí que entra a outra, a memória auxiliar. A definição dela é quase o oposto da principal. Ou seja, não é volátil. Exato. Os dados ficam lá guardados, mesmo com o computador desligado. Essa é a grande vantagem. Ok, mas costumava haver uma desvantagem, não era? A velocidade. Sim, tradicionalmente era bem mais lenta. Muitos desses dispositivos, pensa nos discos rígidos antigos, Os HDDs. usavam partes mecânicas, motores, braços de leitura, eletroímãs. Isso limita a velocidade, quer dizer, comparado com a eletrónica pura da RAM. Mas isso está a mudar um bocadinho ou não com os SSDs? Está, sim. Os SSDs, os discos de estado sólido, já são baseados em chips eletrónicos, como a RAM. São muito mais rápidos que os discos mecânicos e vieram a baralhar um pouco as contas nessa questão da velocidade da memória auxiliar. E exemplos de memória auxiliar? Bem, usamos todos os dias as pendrives. Sim, pendrives, cartões SD, os discos rígidos mecânicos ou SSD, até coisas mais antigas, como CDs, DVDs, Blu-ray, fitas magnéticas, zip drives. Tudo isso serve para guardar a informação a longo prazo. Exatamente. Se pensarmos bem, a memória auxiliar resolve o problema da memória principal. O problema da volatilidade. Ok, então como é que elas trabalham juntas? Há uma espécie de dança entre as duas. É uma boa forma de ver. É uma dança constante, sim. O fluxo normal é: o computador precisa de usar um programa ou um fecheiro. Onde é que ele está guardado permanentemente? Na memória auxiliar. No disco, por exemplo. Certo. Então o sistema copia essa informação da memória auxiliar para a memória principal, para a RAM. E é na RAM que o processador vai trabalhar com ela porque é muito mais rápida. Precisamente. É por isso que abrir uma aplicação grande às vezes demora um bocadinho. É essa cópia a acontecer. Ah, faz sentido. E depois, quando estamos a trabalhar e queremos guardar. Aí fazemos o caminho inverso. Clicamos em guardar. Sim. E o que o sistema faz é copiar a versão atual dos dados, que está na RAM volátil, para a memória auxiliar não volátil, para o disco ou para a pen, onde for. E essa cópia é que garante que não perdemos o trabalho se o computador se desligar. Exatamente. É uma complementaridade. A RAM dá a velocidade, a auxiliar dá a persistência, a segurança. Uma não funciona sem a outra, pelo menos nos sistemas atuais. Então, resumindo isto tudo, a memória principal, a RAM, é como, a nossa secretária de trabalho. Rápida, temos tudo à mão, mas no fim do dia arruma-se tudo. Boa analogia. E a memória auxiliar seria o arquivo, a estante, demora um bocadinho mais a ir lá buscar as coisas, mas estão seguras e ficam lá. Ambas indispensáveis, então. Trabalham em equipa.
Sem dúvida. E isto até nos leva a pensar um pouco no futuro, não é? Como assim? Bem, com os SSDs a ficarem cada vez mais rápidos, a diferença de velocidade entre a memória auxiliar de topo e a RAM já não é tão abismal como era. Uhum, é verdade. Será que esta separação tão rígida entre memória de trabalho e memória de armazenamento se vai manter? Ou será que os sistemas operativos vão começar a gerir isto de forma diferente, mais fluida, talvez? Olha, é uma boa questão. Como é que essa dinâmica pode evoluir? Fica a reflexão. A tecnologia não para e esta relação fundamental pode estar prestes a mudar outra vez.